A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo que estão conosco nesse momento, nesse dia 14 de setembro de 2025, e também aos nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet. Nesta noite nós temos o privilégio de estarmos participando da Santa Ceia do Senhor, pois é o segundo domingo do mês de setembro, nesse dia 14. E estamos iniciando o nosso culto ao nosso Deus com a presença do Espírito Santo e destes irmãos que têm se dedicado a estar conosco, o que nós agradecemos imensamente no nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja na vida de cada um deles, abençoando em todas as formas. Somos gratos a Deus. Vamos começar a nossa oração inicial. Soberano e Altíssimo Deus, é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos por tua fidelidade, a tua providência, a tua justiça, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia para com todos. Se chegamos até aqui, foi por causa do teu amor incondicional para cada um de nós, os teus filhos, aqueles que estão neste momento, aqueles que estão vendo este vídeo e um dia futuro. O Senhor com certeza se alegra em abençoar e continuará abençoando. Com mais uma semana que se passou e podemos estar aqui para cultuar a Ti, para louvar o Teu santo nome, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra santa e compartilhar, e para buscar a Tua face em nosso socorro, porque Tu és o nosso socorro sempre presente. Permanece conosco, Senhor meu Deus e Pai, pelo Teu Espírito Santo, falando com cada um segundo a Tua palavra preciosa. E Te agradecemos por esta oportunidade santa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, é muito importante estarmos reunidos de uma forma ou de outra, porque alguns não podem estar conosco próximos, ou aliás, alguns que poderiam estar conosco porque estão próximos, mas não estão podendo devido ao horário de trabalho, o que o Senhor sabe e conhece. Então, hoje nós temos um tema que pode ser um pouco chamativo, mas ainda mais nesses dias atuais. O nosso tema é um cristão de sucesso. Muito bom. Então, parece que é um tema que pode servir para muitos que buscam sobre esse ponto de vista de sucesso. Mas vamos ver o que se trata. O nosso texto, então, tem irmãos que nem há necessidade de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, porque nosso texto é o livro de Salmos, no Salmo 1, no versículo 1 ao versículo 3. Vários irmãos e irmãs já sabem este versículo de cor, mas vamos ler. E aqueles que têm a sua Bíblia podem acompanhar e vamos ler juntos. Versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Então, para se chegar a esta última palavra, ou esta última parte deste versículo, e tudo quanto fizer prosperará, com certeza está condicionado ao que nós lemos antes. Então, daqui a pouco, querendo Deus, vamos todos compartilhar juntos esta palavra santa. Hoje nós temos 2 hinos, desculpe a minha cunhada e mais alguns irmãos. Eu passei para a minha cunhada o hino de número 25 e o hino de número 39. Mas 39 é da Santa Ceia, o segundo hino é o 77, por gentileza. Então, 25 e 77. Desculpe-nos por esta falha. Então, vamos aqui ao nosso hino de número 25. Eu não estou muito habituado. É um hino que acho que é a segunda vez que nós louvamos desde que iniciamos os nossos louvores ao vivo. Com a ajuda da minha esposa. 1, 2, 3.
Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém, Jesus. Maravilha, porque esta é uma certeza também na nossa vida, de que esta mensagem que nós devemos pregar é uma mensagem que é poderosa para transformar vidas como a minha, como a nossa. E ela saiu de onde? Ela saiu do trono de Deus. É uma palavra de Deus. Esta é a palavra que nós cremos, nós confiamos e nós proclamamos, porque ela é poderosa, ela tem poder e somente a palavra do Senhor tem poder. Salvação e vida eterna. Amém. Nosso segundo hino, o hino de número 77, guarda o contato. Já avisei. Então, o segundo hino de número 77 não é o 39 é para a Santa Ceia do Senhor. 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer.
que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divina o prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador. Amém? Então essa já é uma frase que já responde ao nosso tema, um cristão de sucesso. Aqui está um dos itens para um cristão de sucesso, indo em contato com teu Salvador. Afastou-se dele, jamais será um cristão vitorioso, um cristão de sucesso. Afastou-se do Senhor, por isso devemos permanecer a nossa caminhada indo com o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes, com a idade, com o passar do tempo, as dificuldades possam ser maiores, mas nós lemos um salmo de que o Senhor estará conosco, e também livro de Isaías, que garante que o Senhor está conosco, e livro de Provérbios, que o Senhor está conosco, e o Senhor estará conosco em todos os momentos, e nós sabemos, ainda que com mais idade ou com menos idade. Então, hoje eu estou assim até de, como é que se diz? Usando o meu paletó e gravata, que não é o executivo, porque nós tivemos o privilégio, então, hoje de ser agraciados com uma homenagem aos irmãos que completaram mais do que 75. Eu não completei 75 ainda, falta alguns meses, aliás, mais de 6 meses, mas eles estenderam a mim também. Então estivemos ali presente, e que neste dia 34, 37 irmãos já têm passado dos 75 anos de idade. E que eu considero e eu sei que é muito importante. E muitas vezes eu vejo irmão e irmã que já tem 90 e mais que 90, e que têm saúde e forças e estão na casa do Senhor. Enquanto que outros de 30, 40, 50, muitas vezes, devido aos afazeres, também eu reconheço, não podem estar na casa do Senhor. E é muito importante. E se a irmã não lembrar depois, é um testemunho de algo que aconteceu com a irmã Mieko hoje à tarde, ali na hora estávamos na igreja, em que ela recebeu um convite, mas ela recusou o convite. E o que é totalmente louvável. Então, vamos orar juntos, meu pedido de oração, para que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que não podem estar conosco por um motivo justo, e o Senhor esteja ali. E igualmente as nossas irmãs que estiveram em oração, com as irmãs de oração, mas recentemente não têm podido estar. Que o Senhor ali esteja abençoando cada uma daquelas fiéis que estão juntamente com a irmã Mieko, às quartas-feiras para nós aqui, às terças-feiras à noite no Brasil. E que o Senhor esteja
abençoando cada um. Lembre-se dos nossos irmãos em Cristo também, que nos veem pela internet, e o Senhor esteja abençoando a cada um. Então vamos ouvir os nossos irmãos também, como temos normalmente feito, ouvir esses irmãos que com certeza têm algo a dizer sobre. Do Senhor, também quero agradecer, né, as orações e agradecer a Deus pela semana, né? Deus tem abençoado, cuidado de todas as coisas, né? E agradecer que a minha esposa também está podendo participar junto, né? E que Deus continue nos guiando pelo seu Espírito Santo, para que a gente possa ficar onde que Deus quer, né? E eu quero deixar rapidamente, Deus colocou no meu coração, Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? E as orações continuam as mesmas, né? Pelo meu filho, também para Deus estar abrindo porta aí em Totig, né? Para que eu possa ficar mais perto da minha esposa, né? Não ficar nessa distância. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Amém? Amém. Amém, pastor Gaspar, me ouve? Amém, pastor. Pastor, agradecer a Deus pela semana que passou, uma semana bastante desafios, mas que o Senhor tem nos abençoado, a gente tem vencido cada um deles debaixo da graça do Senhor, com também algumas boas notícias vindo. Em breve a gente vai poder testemunhar disso. Continuar pedindo oração, pastor, pela vida da minha sogra, ela que vai realmente fazer a cirurgia no ombro, muito provável agora em outubro, não sei de certo a data, mas vai acontecer, o médico entende que o caso dela é grave, né, e daqui a pouco tem um netinho novo aí, para segurar o netinho precisa estar com o ombro bom, né, senão não segura o neném. Então eu peço orações pela vida da minha sogra, Dona Aparecida, Cidinha. E é isso, pastor. Amém. Amém. Bom dia, boa noite. ちょっと気候が良くなってきて、涼しくなってきたんで、体調の方もまあまあということで。いや、水戸の友達、学生時代の友達からまだ返事が来ないんだけども、一応9月に手術すると、がんの摘発、腫瘍の摘出手術をするっていうことなんだけど、まだ連絡来てないんで、無事に済むようにお祈りをしてもらえればと思います。以上です。Paz do Senhor para todos. Bom dia, boa noite. Meu marido. O amigo dele, né? O amigo dele, né, de Mito, vai fazer cirurgia esse mês, né? Yoteはなんていうの? A programação para essa semana, acho que era dia 17, mais ou menos, né? Só que entrou no mês 9, mas diz que ele não enviou nada para ele, né? Miro nada. Então ele pediu oração para ele, né? Porque para correr tudo bem, se for para fazer cirurgia, que, né? Que ocorra tudo bem. E ele falou do tempo, né? Que ficou um pouco fresco, né? Mas hoje estava muito quente, né? E nessa época também, né? A gente adoece. Eu tô com problema de alergia. Nossa, minha perna, minha coxa tá tudo vermelho, tão vermelhão. Vermelho pimentão.
uma coxa, né, do lado esquerdo. Eu não sei o que aconteceu, parecia uma alergia. Eu não sei se é da calça que eu vesti, uma calça que estava guardada, porque eu preciso lavar tudo antes de usar, né? Dessa vez, eu não lavei e usei. Acho que é isso, né? Mas toda vez é assim. E eu mudei de gaveta tudo e eu não lavei, aí ficou tudo vermelhidão. E eu tô agora com chipu, não tem nome, composto. eu esqueço o português, gomen. はい、お祈りください。でも感謝します、すべて。毎日感謝します。はい。A paz dos irmãos, Paz. graças a Deus é só motivo de agradecimento pela semana que se passou. A semana tá melhorando, né? A temperatura aqui já dá para a gente trabalhar melhor, graças a Deus. É para dar uma melhorada no serviço que tá começando a ficar fraco lá, pelo menos pela Keiko, né? Para que Deus possa interceder e pelos nossos familiares, tanto no Brasil como aqui, né, no Japão. Eu creio que esse é o nosso pedido todo. A paz. É o mesmo pedido do Anderson, né? Pelo meu serviço também, que tá fraco e vai piorar um pouco mês que vem, né? Mas que Deus abençoe, né? Abençoe a semana que vai começar agora, né? Agradecida pela semana que se passou. Só isso mesmo. Paz, irmãos. Bom, hoje vai ser pedido de oração para a saúde de amigos e amigos de amigos, né? E pessoas que não são nem tão amigas. Primeiro, a minha chefe está internada, deu coágulos no pulmão, ela teve Covid já 3 vezes esse ano, e a previsão é de 1 mês de internação, né? Então a gente não sabe o estado dela, mas vamos orar que ela, através dessa enfermidade, ela se torne uma pessoa melhor, né? E eu quero também pedir pelo chefe do marido da minha irmã lá nos Estados Unidos. Ele teve um infarto essa semana, está entubado. Então, eu e ela estamos numa corrente de oração. O médico disse que hoje vai começar a desentubar ele, vai ser aos poucos, gradativo. Então, é um jovem de 52 anos, né? Muita coisa pela frente, ele já teve 2 infartos, marca-passo, né? Então, é pedido de oração para essas pessoas, e ele é um irmão em Cristo muito especial, né? Eu e ela, a gente sempre fala muito. Eu tenho uma irmã, que eu chamo de irmã, mora nos Estados Unidos, e o Carlos conhece ela, então a gente faz, assim, estudo bíblico juntas, a gente troca as nossas impressões dos cultos, ela vai no culto dos Estados Unidos, eu aqui, enfim, né? Então, a gente sempre tem muitas trocas, e é uma amizade muito boa. Não temos laço sanguíneo, mas temos laço em Cristo. Então, eu chamo de... E o resto, assim, eu só tenho a agradecer, né? Saúde, trabalho, meu marido está com saúde, está trabalhando, então só agradecer e pedir por essas pessoas e as outras orações normais, né? Minha mãe, meu pai, mas em especial para essas pessoas que estão doentes numa cama, que melhorem. São gente jovem. Minha chefe não tem nem 50 anos, tem 40 anos, mais ou menos, né? Enfim. Amém. Por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre as vidas dos nossos colegas de trabalho
e a vida de todos, né? Amém. E pedir a Deus que esteja nos abençoando, protegendo, livrando de todo o mal. Abençoe também meus filhos e meu esposo. Amém. E nossos familiares. Muito Amém. grato. Deus abençoe. Irmã Luzinete, por gentileza. Paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado dele essa semana com a gente, todos os dias. E pedir pelo nosso bem Rafael, que essa semana ele teve consulta pré-cirúrgica, acontecendo com a Solita. Oh, Deus Santo. E continuar pedindo pelos meus Está pais. em tuas mãos. E dando aos pais Brasil. Deus abençoe. Oh, muito grato. Irmã Luzinete. Irmão Alexandre, Deus abençoe o lar e a família. Irmã Bianca, está sintonizada? Ok. Oh, bênção de Deus. Só agradecer. Aleluia. Agradecer, pedir a Deus pelos meus pais, Muito bem. meus Agradeço. irmãos, meus sobrinhos. Agradecemos também a presença da irmã Bianca, que tem estado conosco. Muitas vezes ela não pode estar, mas é devido ao seu local de trabalho e também ao fuso horário onde ela mora. Então, ela mora na Europa e para o nosso horário tem umas boas horas de diferença, 9 horas de diferença. Então, o Senhor esteja abençoando a irmã Bianca, aos seus familiares, aqueles que estão próximos dela, porque nós somos gratos a Deus. Que o Senhor esteja abençoando todos os seus passos. No nome do Senhor Jesus. E desculpa, a irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Também só temos que agradecer a tudo e a todos, né, pela colaboração. E agradecemos a Deus pelas bênçãos, né, por ter nos protegido Amém. acima de 75 anos e com saúde, graças a Deus, só temos que agradecer. Temos muito aniversariante esse mês, né? Dia 2 fez o senhor Sebastião Rara, não é? 2 ou 12, né? A Kiko vai fazer aniversário também nesse mês, não é? Dia 29, e a minha irmã que está no Brasil, dia 6, a nossa neta Manarro, dia 11, e dia 13, outra netinha caçula. Muitos Amém, anos de Jesus. vida, né? E agradecemos a Deus. O testemunho é que hoje a gente estava no culto, tocou o telefone o tempo todo, eu falei, meu Deus, é um número que eu não conheço, eu não vou sair. Aí passou o Meiro falando para eu trabalhar hoje. Falei a mensagem, né? Falei pro meu esposo, eu não vou, porque eu já trabalhei tanto largando a igreja, largando a família, largando tudo. Hoje é o dia dos idosos, que a igreja ia comemorar, né? Não ia sair correndo. E amanhã já estava programada para ir no aniversário da nossa netinha caçula, né? Então eu falei, Roberto, eu vou cancela sim. Amém. Graças a Deus, ele falou. Nem só de trabalho vive o homem. Sei que os velhinhos estão necessitados, mas eu já abandonei muito. Sábado, feriado, todas essas comemorações, mal saía correndo. Tinha aniversário, já saía correndo no meio do trabalho. Glória e a Deus. agora já está na hora de eu pensar um pouquinho mais. Amém. Agradeço. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos orar juntos. Que o Senhor possa responder por tua misericórdia, a teu favor, a cada um desses desejos e pedidos do nosso irmão Carlos, pelo seu lar, sua família, sua esposa. Ó Deus Santo, continua abençoando. O Senhor permanece com cada um desses teus filhos, nós sabemos. Mas nós te pedimos, Pai, não porque não sabemos que o Senhor está conosco, mas porque a tua palavra nos ordena, nos adverte que devemos buscar a ti, para que o Senhor possa abençoar a cada um segundo esta graça maravilhosa e este teu amor incondicional. Igualmente a esposa do nosso irmão Carlos, também em todas as suas necessidades, em todo o seu local de trabalho, em todos os seus afazeres. Ao Senhor também, esses pedidos feitos pela tua filha, o Senhor se alegra em abençoar, porque nós sabemos que
Outras pessoas também, outros irmãos em Cristo estão orando em favor desses pedidos e que o Senhor ali esteja abençoando. Igualmente tem abençoado ao nosso irmão Carlos, ao seu lar, à sua família, ao seu filho, seu local de trabalho. E o Senhor se alegra em abençoar esse casal. Assim como o nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a qual o Senhor tem abençoado, também por esse pedido feito pelo nosso irmão Nishimura em favor do seu amigo. O Senhor sabe e conhece, mas para que o teu nome seja glorificado, o Senhor pode fazer tudo aquilo que a medicina não pode. Por isso, entregamos em tuas santas e preciosas mãos o pedido e o agradecimento de cada um desses teus filhos. O nosso irmão Melvin Santana, em favor da sua sogra, que o Senhor ali esteja abençoando, concedendo, Senhor meu Deus, aquilo que tão deseja a tua filha. Para isso, necessita da tua presença, ó Deus Santo, mudando todo aquele quadro clínico, Pai, para a honra, louvor e glória do teu nome, ó, nós te agradecemos. Também te louvamos e te bendizemos em favor da nossa irmã Renata, que o Senhor tenha abençoado e permaneça naquele lar, naquela família, juntamente com a irmã Débora. Local de trabalho desses nossos irmãos, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus amoroso, pedimos a tua presença no nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando, ainda que haja poucas horas de trabalho, mas o Senhor é Deus benigno, Deus bondoso, e o Senhor tem feito prosperar o trabalho das mãos desses teus filhos, e eles têm sido vasos de honra em tuas santas mãos, e somos testemunhas, e proclamamos que o Senhor é bom para com todos. No nome de Cristo Jesus, visita, Pai, por misericórdia. Sim, a irmã minha me lembrou então desse pedido feito pela chefe, pela nossa irmã Harumi, para a sua chefe. Sim, sabemos que o Senhor se alegra em abençoar, mas que essa pessoa possa estar conhecendo a Cristo acima de tudo, ainda que seja através dessa dificuldade. E o Senhor é aquele que fará aquilo que o homem não consegue fazer, não pode fazer, não está capacitado para fazer, concedendo e mudando este quadro clínico, Pai, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Assim, igualmente, ao quadro clínico do nosso querido Rafael, o Senhor sabe e conhece também do seu pai, que tem esse desejo de estar concedendo esse privilégio do filho ter uma vida sadia. Para isso, Pai, entregamos em tuas santas e preciosas mãos a irmã Janete, a irmã Luzinete, ao nosso irmão Alexandre Bonetti, seus familiares, nosso irmão Zé Ronaldo, a irmã Santina, aos filhos da irmã Luzinete, todos guardados, protegidos, Senhor meu Deus, e abrigados debaixo de tua mão forte e braço estendido. Servem a ti com alegria e o Senhor os tem recompensado, e somente o Senhor poderá fazê-lo. A cada um desses, ó Deus Santo, que estão conosco, o nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, continue e permanece nesse lar, nesse casal, com seus filhos, seu local de trabalho, a saúde e as forças, e tudo vem de tuas santas mãos, e eles reconhecem que depende inteiramente de ti, como cada um de nós, os teus filhos, dependemos, e o Senhor continua abençoando por misericórdia o lar e a família de cada um deles. A nossa irmã Bianca, que nos alegra em estar conosco, nós te agradecemos por esta jovem, que o Senhor esteja ali abençoando o seu local de trabalho, concedendo a ela saúde e forças, estendendo as tuas bênçãos aos familiares dela, ao Senhor, meu Deus. Também te agradecemos por esse dia, em que pudemos ser agraciados por aqueles irmãos que estiveram conosco, ó Deus Santo, nos incentivando a permanecer debaixo da tua palavra, através da tua palavra, a todos aqueles que já completaram 75 anos de idade. O Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que ali estiveram, no nome de Cristo Jesus, pelo pedido e por tudo aquilo que a minha esposa tem falado aqui nesta noite. O Senhor esteja atendendo por tua graça, tua misericórdia e teu favor. Aos nossos filhos, aos nossos netos, a cada um desses que ela mencionou aqui, aniversariantes deste mês, continua abençoando. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai, por esta misericórdia, estas bênçãos, àqueles irmãos que não estão conosco, aqueles irmãos que nos veem pela internet. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, sempre é bom interceder em favor de outros, mas para que essas outras almas preciosas possam saber que tem alguém orando, assim como a irmã Harumi comentou.
Então ela pode dizer para essa pessoa que não conhece a Cristo ainda, estaremos orando em seu favor. Assim, ela é cristã? Então se... Mas eu tenho uma pessoa que há tempos atrás estava sempre junto, já também de idade semelhante, aí ele desapareceu de repente das mídias sociais, aí ele então está doente. Por alguma razão, então não sei, eles não dizem, essa pessoa não diz, mas eu falei, bom, eu como cristão vou orar em seu favor para que o Senhor possa abençoar e te dar a vitória e a solução para essa tua dificuldade, essa enfermidade. Então, ele respondeu com uma outra pergunta, uma outra resposta que não tem nada a ver com isso que eu falei, porque não é cristão, com certeza. Mas eu creio que a minha obrigação eu fiz. Não fiz nenhum favor para ele e nem nada demais que eu mereça algum louvor. Então, Ezequiel? Sim. O Ezequiel, então, o nosso irmão, o querido irmão Ezequiel, cunhado da irmã Luzinete. Então, que o Senhor prepare, porque ele está disposto, então, a doar um dos seus rins ao seu filho, que tem uma insuficiência renal crônica, aguda, imensa, grandiosa, mas o Senhor pode fazer tudo aquilo que o homem não pode. Ainda que seja necessário essa operação, o Senhor dará sucesso a cada um deles. E eles com certeza irão agradecer e testemunhar no nome santo do Senhor Jesus. Muito grato, irmã Luzinete, sempre, por vossas orações também em nosso favor. Vamos aqui então ao nosso texto e à nossa Santa Ceia do Senhor. Então, eu gostaria de comentar, irmãos amados, que existem muitos critérios para a minha introdução. Existem muitos critérios pelos quais os homens medem o sucesso das pessoas. Nós sabemos. Eu pedi para algum de vocês que estão agora aqui nos vendo, você dirá um ou mais. Então, entre esses critérios, nós podemos citar, então, o poder. Uma pessoa bem-sucedida tem poder. Aquele que tem riquezas também, aquele que tem uma boa posição social, ou então aquele que tem muito prestígio. Tudo isso são o quê? Critérios. Critérios, não são somente esses, é claro, mas critérios que as pessoas se utilizam, então, para dizer que aquela pessoa, então, é uma pessoa de sucesso. Então, todos esses indicadores do sucesso, então, esses são alguns dos indicadores, ou seja, esses que eu mencionei, mas não somente esses, são indicadores do sucesso do mundo, mundano, não espiritual. Mas, no entanto, medir o nosso sucesso espiritual e o nosso sucesso como cristão é um pouco difícil. Então, vamos medir o nosso, não o do nosso irmão em Cristo, é claro. Mas muitas vezes nós fazemos também isso. Então, muitas vezes também existem poucas evidências tangíveis e visíveis, a qual você possa ter acesso para provar que está vivendo uma vida cristã bem-sucedida. Algo espiritual não é tangível. E, muitas vezes, evidências do estilo de vida da pessoa pode trazer alguma informação, mas não exata. E, evidentemente, também algo que nós vemos visíveis que possa nos conceder, nos dar assim uma direção para dizer qual é, como medir o sucesso daquela pessoa em termos espirituais, ou seja, o seu sucesso espiritual. Então, nós devemos saber que devemos provar que nós estamos vivendo uma vida, como nós devemos provar que nós estamos vivendo uma vida cristã bem-sucedida. Como é que funciona? Então, geralmente, o sucesso para o cristão é mais interno do que externo. Ou seja, mais aquilo que cada um de nós sente do que aquilo que nós expressamos.
Por quê? Porque aquilo que nós expressamos são pequenas evidências externas, que são o resultado de muita atividade interna em nosso coração e na nossa vida. A palavra de Deus diz: tudo que sai do coração. Então, tudo que vem do coração, tanto para o bem como para o mal, é que vai influenciar a nossa vida. Então, pequenas evidências externas são o resultado de muito que tem acontecido no nosso coração. Então, é difícil para os cristãos que vivem em um mundo materialista, como este ao nosso redor, avaliar o seu sucesso em sua caminhada espiritual com Deus. Por quê? Porque coisas espirituais só discernem aquele que é espiritual. E materialista é bem visível e palpável a todos os outros. Então, muitas vezes fica difícil um cristão avaliar o seu sucesso na sua caminhada espiritual com Deus. Mas, graças a Deus que existe o Salmo 1. Assim, a palavra de Deus nos pode orientar em tudo. E esse salmo orienta em tudo a cada um de nós para avaliarmos o nosso sucesso espiritual com Deus. Se lermos e meditarmos nele, aí tem a solução. Então, esse deve ser sempre o nosso padrão, encontrado nesses versículos, que é o padrão de Deus para obtermos uma vida cristã bem-sucedida. E o que é que diz esses versículos? Voltando a ele, no versículo 1, primeira característica que devemos ter para uma vida cristã bem-sucedida é o nosso caminho separado dos ímpios. Eu não vou dizer que eu não estou rodeado de ímpios. Quem é que não está? Ninguém levanta a mão, né? Porque todos nós estamos. Alguns privilegiados trabalham com cristãos ao seu redor. Isso é um grande privilégio. Mas alguns não conseguem. Nós estamos rodeado de um número grande de pessoas ímpias que não conhecem a Deus, não cristãos. Então, o verdadeiro cristão, na verdade, não ouve os conselhos dos injustos. Está trabalhando com ele no seu local de trabalho 8 horas por dia, mas não aceita, não ouve os conselhos dos injustos. Ele pode até ouvir, no sentido de ouvir, ele ouve. Mas ele não ouve no sentido de assimilar aquilo. Ele não assimila, não serve para ele. O conselho dos injustos e os seus convites para o mal, nós devemos rejeitar. Então, um caminho separado. Então, essa pessoa não se comporta, não deve se comportar como os ímpios. É isso que está escrito, não anda, não se comporta como os ímpios. Por quê? Porque o velho homem foi posto para trás para sempre, não é para voltar para lá. O que muitas vezes ocorre, sim, ocorre. Mas nós pecamos? Sim. É para pecar? Não. Mas nós pecamos. Mas não é para pecar. Então, muitas pessoas, ou alguns cristãos, olham para trás e voltam para a vida do homem, do velho homem. Não é do homem velho como eu, mas do velho homem. Então, ele não participa das reuniões lideradas pelo inimigo, o nosso inimigo, não é o inimigo pessoa. O nosso inimigo é o Satanás. Então, ele não participa de reuniões lideradas pelo inimigo. Caso contrário, o que vai acontecer? Poderá viver em um caminho descendente que pode nos levar à queda, que é a sequência apresentada nesses versículos, versículo 1, 2 e 3. Então, não vamos seguir as ofertas e aquilo que os nossos inimigos, ou seja, o nosso inimigo é o diabo, Satanás, que usa pessoas, por isso inimigos. Caso contrário, se eu seguir, eu posso viver em um caminho que vai nos levar à queda. E isso é fatal para o cristão. O cristão bem-sucedido, ele percebe e sabe que existe uma grande diferença entre ele e o mundo, do qual ele foi salvo. Foi para isso que nós fomos salvos, não para
continuar a mesma pessoa. Porque o Senhor Jesus diz que é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não acontece nada. É necessário nascer de novo. Ou seja, ter um novo espírito. Então, existe uma grande diferença entre você, cristão fiel a Deus, e o mundo. Então, aquele que ainda não foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele vive de forma para não voltar para lá. Então, nós devemos viver de forma para que não vamos voltar para lá, porque estamos rodeados por um mundo que é dominado pelo inimigo, é materialista e o errado está certo para eles. Então, não vamos viver dessa forma, porque senão voltamos para o velho homem, o que o Senhor não quer de nenhum de nós, porque ele pagou alto preço, preço do seu sangue inocente, para nos trazer daquela vida velha para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, para o cristão autêntico, a palavra de Deus é a verdade. Amém? Ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, não tem erros nem falhas, ela é infalível, toda ela se cumpre, ela é eterna, ela vai permanecer eternamente e ela é perfeita. Assim sendo, e o cristão verdadeiro, ele ama e vive a palavra de Deus. Então ele vive por ela e para ela. Se eu não viver pela palavra de Deus e para a palavra de Deus, ou seja, para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ordena, eu não terei sucesso na minha vida cristã. Eu tenho que saber que estou vivendo por ela. É por causa dela na nossa vida que nós vivemos para Cristo. Sem ela estaremos fora. E nós vivemos para ela, para cumprir o que a palavra de Deus requer de mim e de você. Então, esse cristão, ele sabe que na Bíblia ele encontra tudo o que precisa para crescer e prosperar para Jesus. Não é prosperar no outro sentido que atualmente está muito em voga, muito usado. Prosperar para Jesus, para fazer e cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Primeiramente e acima de tudo. Então, a palavra de Deus, ela é pão, ela é alimento, ela é luz, ela é água. Então, pão que satisfaz, alimento que satisfaz, luz que ilumina o caminho, água que satisfaz o sedento, ela é uma semente e que não produz muitos frutos. Então, dessa forma, sabemos que as Sagradas Escrituras nos fornecem tudo o que precisamos para nos fortalecer, tornarmos fortes e crescer no Senhor, em obediência ao Senhor, crescer na obediência do Senhor e sermos bem-sucedidos. Amém? Então, todos nós precisamos e dependemos do pão da vida, o Senhor Jesus. É Ele quem pode satisfazer plenamente todas as necessidades da nossa alma. Não tem outra forma. Por isso que encontramos muitas pessoas deprimidas. Por quê? Porque nada dessas coisas podem satisfazer plenamente as necessidades da nossa alma. O Senhor Jesus, esse sim, esse pode satisfazer plenamente e todas as necessidades da nossa alma. O cristão de sucesso o cristão de sucesso tem todos os seus pensamentos, todos os seus movimentos e todas as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Ou deveria ter. Não? Por quê? Porque ele está sempre procurando que o Senhor tenha a dizer sobre cada assunto da nossa vida. Então, vamos procurar para saber o que é que o Senhor tem sobre aquele assunto que aconteceu na minha vida, na sua vida, e vamos buscar na palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor tem para nós para solucionar esse problema segundo a direção do nosso Deus. Então, o salmista declara que todo o cristão bem-sucedido, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite.
não esporadicamente, não se der tempo, de dia e de noite. Tanto durante o dia como durante a noite. Não é que ele medita na palavra dia e noite e não trabalha em lugar nenhum, não é isso que está dizendo. Então ele medita na palavra de Deus tanto durante o dia como durante a noite. Mas a Bíblia somente será totalmente entendida quando lida e vivida. Leu, viveu. Leu e aplicou. Leu e esqueceu? Nada, só ficou na teoria. Tem que passar para a prática. Então, aquele versículo me diz que eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer, eu vou praticar. Por quê? Porque agrada a Deus e não é pecado. E aquele que ele falou que não é para eu fazer, nem praticar, eu vou procurar não fazer nem praticar. Apesar que nós sabemos que Paulo disse que fazia aquilo que ele não gostava, praticava aquilo que não agradava a Deus e que era contra os seus princípios e conhecimentos da palavra de Deus. Isso ocorre na vida de todo mundo. Então, no versículo 3, as promessas deste versículo são condicionais. Por quê? Após nós vivermos uma vida separada do mal e alimentarmos regularmente a nossa alma com a palavra de Deus, então, aquele que medita na palavra de Deus, ele faz o quê? Ele está se alimentando, se fortalecendo, crescendo, se alimentando daquela palavra. Então nós devemos viver uma vida separada do mal e ser nutrido pela palavra de Deus. Então a nossa alma vai ser nutrida. Aí então poderemos experimentar ou poderemos esperar que todas essas bênçãos vão acontecer. Assim ele diz, junto ao ribeiro de águas. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. O que significa? Vivendo perto do Senhor, teremos uma vida cheia de bons frutos. Uma vida vibrante e uma vida produtiva, que é o resultado da árvore que ele compara. Como resultado, nós estaremos o quê? Nós estaremos espiritualmente vivos. Que é o que ele também fala da árvore. E também nós estaremos ativos. Por quê? Então eu estarei vivo, espiritualmente vivo e espiritualmente ativo. Por quê? Porque nós estamos conectados com a fonte inesgotável de vida e vigor. Assim está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13, assim está escrito. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram os homens sem letras e indoutos, ou seja, sem estudo, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aí fez a diferença. Então eles não sabiam, não tinham muito estudo, ou talvez quase nada. Homens sem letras, ou seja, nem sei se eles sabiam, talvez não sabiam ler e escrever, mas se maravilharam porque eles sabiam que essas pessoas haviam estado com Jesus. É a certeza do cristão. Estar com Jesus vai fazer a diferença. Então, o cristão bem-sucedido, ao contrário de alguns que vivem por algum tempo e murcham, que é o que ele dá o sentido figurado da árvore, da planta, o cristão bem-sucedido, ele faz o quê? Ele tem raízes profundas, permanece firme, possuem e estão plantados próximos a uma fonte de água viva. É o Senhor Jesus, aleluia. Pois o Senhor sempre nos planta em solo bom e perto desse suprimento de água. É dele. Mas é nossa responsabilidade de extrair o melhor dos recursos que Deus nos fornece. Ele fornece o recurso, mas tem gente que negligencia, abandona, faz de conta que não sabe. Sabe, mas não utiliza. Resultado, não é uma vida de vitória nem de sucesso. É uma vida espiritual morna, infelizmente. Então, ele nos planta em um solo bom e perto do suprimento de água. Aleluia, não vou fazer mais nada. Não, é minha responsabilidade o quê? Extrair o melhor desses recursos que o Senhor está nos dando.
Isso vale para toda a vida cristã e para a vida também secular. Então, o cristão bem-sucedido dá fruto abundante no tempo certo, é o que está escrito. E muitos ainda participarão dos seus frutos. Vamos poder ajudar outros. Quando tudo em nossa vida estiver como deveria estar, então nós daremos frutos para a glória de Deus. Caso contrário, o Senhor não vai usar um cristão naquilo que ele não está capacitado. Um cristão de sucesso é persistente, é imutável, não muda muito. E quando vierem as tempestades, ele vai continuar navegando com o Senhor Jesus, até que se acalme a tempestade. Amém? É um cristão persistente. Veio dificuldade? Não, eu vou continuar persistindo. Por quê? Porque o Senhor é fiel e ele há de cumprir. E quando vierem as tempestades, nós vamos continuar navegando, como nós temos feito até hoje, com as dificuldades vindo, mas elas são passageiras. E o Senhor permanece com você e comigo para sempre. E vamos permanecer com ele até que se acalme a tempestade e venha a bonança. Amém, Senhor Jesus. Desculpe pelos minutos. Vamos aqui à nossa Santa Ceia do Senhor. Abrindo a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Assim está escrito. É uma versão mais moderna, portanto, é uma linguagem um pouco diferente da que eu estou acostumado. Assim está escrito. Porque isso é o apóstolo Paulo falando. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois desse ar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem este pão e bebem este cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo ou para a sua própria condenação. Então, para nós que estamos aqui nesse momento, para aqueles que nos veem pela internet, que possam participar reconhecendo e sabendo que para nós representa o pão, o corpo de Cristo crucificado na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, a que está representado por este cálice, que é a nossa certeza desta nova aliança, uma aliança perpétua, eterna, suficiente para garantir a nossa salvação e a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos tomar o nosso cálice, o nosso pão. Então temos aqui amigo. E vamos louvar ao Senhor em seguida com o primeiro verso do número 39. Amado Deus e Senhor, aqui estão diante de ti todos esses teus filhos, neste momento, que estão nos vendo pela internet, que possam ter essa certeza absoluta de que este pão representa para cada um de nós o corpo do teu Filho Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. Esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e entregou-se voluntariamente a si mesmo para sofrer e padecer em nosso lugar. E nós reconhecemos e participamos, sabendo que o Senhor é Deus fiel e que entregaste por amor o teu único e amado Filho. Esta é a demonstração sublime do teu amor sublime. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai, e participamos juntos, meus irmãos amados. Amém. E
louvamos a primeira estrofe. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E, da mesma forma, semelhante forma, tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, para nós, este cálice representa o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque o Senhor nos dá essa certeza, Ele nos garantiu que este sangue derramado foi a nova aliança feita do Senhor nosso Deus para com os homens através de Cristo Jesus e não há outro. O teu sangue derramado naquela rude cruz compraste homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, em todas as épocas, em todos os tempos, para que ninguém ficasse sem tão graciosa salvação. E nós aqui reconhecemos que Cristo Jesus derramou seu sangue inocente em nosso lugar naquela rude cruz. Vamos participar juntos, agradecidos a Deus. E uma oração. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por todos esses que têm participado juntamente conosco. Que o Senhor esteja lavando, purificando, transformando a mente, o espírito, a alma, o conhecimento, a inteligência, e que o Senhor esteja com cada um de nós, Pai, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ofensas. Deus fiel, Deus que não falha e não falta, Deus de misericórdia e amor incondicional demonstrado naquela rude cruz em nosso lugar, em nosso favor. Te agradecemos, Pai, e te pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo, 1, 2, 3. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, aleluias, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Soberano e altíssimo Deus, te agradecemos por esta oportunidade preciosa que concede a cada um desses teus filhos, a cada um de nós, os teus servos, para estarmos te louvando, buscando a tua face, intercedendo em favor daqueles que conhecem a ti, daqueles que não conhecem a ti, Pai. Visita cada lar, cada família, opera segundo o teu querer e a tua vontade misericordiosa. Pedimos a tua presença para que o Senhor esteja em cada lar, cada família, cada servo, aqueles que nos veem pela internet. Em mais uma semana que se inicia. E estaremos sempre prontos, Senhor meu Deus e Pai, a crescer no conhecimento da palavra de Cristo Jesus, proclamando a tua palavra como é o nosso dever. Fica em cada lar, em cada família, concedendo esta graça maravilhosa da tua presença, porque carecemos de ti, Senhor meu Deus. O Senhor irá conosco, nós te agradecemos e te pedimos em nome precioso do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos,
Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito gratos, meus irmãos amados. Amém.